Bem, vamos lá, meus amigos. Hoje, nossa aula de número 73. Né? Estamos investigando já há algum tempo a filosofia dita moderna, né? Que é uma nova filosofia, sem medo de errar esse nome, ele é adequadíssimo à modernidade, visto que a filosofia moderna, como vocês já estão percebendo, ela é uma filosofia que rompeu totalmente com os paradigmas da dita filosofia tradicional, né? Que nós chamamos também de filosofia perene, que seria aquela filosofia que tem a pretensão de se manter desde a sua origem com os mesmos preceitos, coisa que, por um lado, infelizmente, a dita filosofia moderna rompeu, né? Então, a filosofia moderna ela tem essa característica, né, de rompimento com a tradição e de uma busca pela originalidade. As causas disso nós já investigamos, né? Tanto as causas históricas quanto as causas filosóficas, que mostram que a filosofia moderna tem esse caráter mais voltado à busca pela originalidade. No entanto, até agora, qual é o quadro que nós temos da filosofia moderna? Nós temos um quadro que coloca o ser humano no centro, né? Como se o ser humano fosse a própria fonte do conhecimento verdadeiro, e você tem aí uma jogada para escanteio, tanto de Deus quanto do cosmos. Né? Então, se para o grego antigo a fonte do conhecimento é o próprio cosmos, e para o homem medieval, para a filosofia medieval, a fonte do conhecimento é Deus, agora a modernidade coloca no homem, né, essa vocação de ser a fonte do conhecimento verdadeiro. E nós vimos que duas filosofias estão dominando a modernidade, por assim dizer. A filosofia cartesiana, que é o racionalismo, né, que vai eleger o raciocínio lógico do homem como a fonte do conhecimento verdadeiro, e Francis Bacon, por outro lado, que se não é um empirista, né, na acepção da palavra, já é alguém que abre o conhecimento para as experiências sensíveis do homem com a realidade. Então, René Descartes e Francis Bacon, eles são ali os iniciantes da filosofia moderna, por assim dizer. E o pensador que nós vamos estudar hoje e semana que vem, vamos ter de ver esse pensador pelo menos em 2 aulas, é um filósofo que, por mais que ele não seja tão famoso como René Descartes e Francis Bacon, para o meu olhar, para a minha análise, ele é bem mais influente do que esses dois pensadores. Então, ele exerceu uma influência mais silenciosa na filosofia moderna, e eu considero esse pensador que vamos ver hoje, semana que vem, né, já adianto, é o pensador que nasceu na Holanda, mas que tem a família de origem portuguesa, Baruch de Spinoza, né, ou Benedictus de Spinoza, a depender da tradução. Esse filósofo ele exerceu uma influência silenciosa que vai desembocar na dita filosofia pós-moderna. Então veja que coisa curiosa. Ele é um filósofo do século XVII, mas que vai exercer mesmo a sua influência já lá no final do século XIX. Então ele é um filósofo que escreveu a sua obra, mas a sua obra só vai ganhar fama depois da sua morte. Ainda mais considerando que esse filósofo, Spinoza, né, ele morreu muito novo, morreu com a idade que eu tenho hoje, né, morreu com 44 anos, e foi um filósofo muito controverso. Né? Então ele não teve uma boa fama durante a sua vida, mas exerceu muita fama depois da sua morte. Então, por exemplo, há pensadores que modelam o comportamento social de hoje, como, por exemplo, Nietzsche, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre, esses pensadores que são tão influentes hoje, não só na academia, mas nas próprias relações sociais, né, mais vulgares, né, mais do senso comum, o Spinoza ele exerceu uma influência silenciosa monstruosa. Tá? Então, esse pensador que nós vamos estudar, ele tem essa importância, ao meu ver, maior do que o próprio Descartes, do que o próprio Francis Bacon, apesar dele pensar, de certo modo, sob os moldes desses dois pensadores. Tá? Então, a gente vai tentar aqui trabalhá-lo da melhor maneira possível. Eu vou dar preferência
as chaves didáticas necessárias para que seu pensamento seja entendido da melhor maneira, e vou, obviamente, deixar em segundo plano o detalhismo conceitual de sua filosofia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Spinoza, ele não é um filósofo simples de ser lido, tá? Por um motivo muito simples. Ele utiliza os termos da escolástica, que já são termos complicados em si, né? E ele ainda por cima ressignifica esses termos, né? Então, termos como substância, forma, matéria, causa, né? Atributo, modo, ou seja, Deus, todos esses termos conceituais que são muito usados na Idade Média, o Spinoza também usa. Só que para piorar a nossa situação, ele vai ressignificando esses termos. Então eu vou dar muito mais preferência à compreensão da sua filosofia do que propriamente uma, como é que eu vou dizer, uma afinação conceitual muito rígida. Tá? Eu vou tentar escapar dessa rigidez conceitual e vou tentar trabalhar de modo que ele seja mais compreendido do que propriamente decorado, se é que isso é possível, tá? Porque o nosso objetivo aqui é usar a filosofia como pano de fundo para a compreensão da realidade. É isso que nos interessa, tá? Antes da gente começar a sua filosofia, cabe aqui alguns dados da sua biografia que, de certa forma, influenciaram o seu pensamento, tá? A começar pelo seguinte, Spinoza, ele foi criado, ele recebeu uma educação dentro dos parâmetros da cultura judaica, tá? Ou seja, a família de Spinoza era uma família judaica, né? Spinoza era judeu. E aqui já cabe uma curiosidade bem interessante sobre a sua biografia. O Spinoza, ele foi excomungado, expulso do judaísmo, tá? Então você já imagina aí por esse dado biográfico algo muito interessante. Para que uma pessoa possa ser excomungada da sua religião, ela tem de necessariamente fazer algo muito polêmico, né? Que cause ali uma espécie de rusga que não dá para ser resolvida dentro daquela religião. E ao considerar essa religião como sendo o judaísmo, que é reconhecidamente uma religião extremamente coesa, né? Os judeus eles vivem numa espécie de coesão social bastante rígida. Então, para uma pessoa ser, né, expulsa dessa comunidade, ela deve ter feito algo muito sério. Então, esse dado biográfico de Spinoza já serve como introdução à sua filosofia. Por que eu estou dizendo isso? Essa obra aqui, ó, que é a sua principal obra, Ética sob a Demonstração Geométrica, né? Que é a grande obra de Spinoza. Obra essa que eu tive o privilégio, né, de estudar de maneira bastante detalhada na minha época de UFRJ. Né? Na minha época de UFRJ, eu era bastante encantado com esse tipo de filosofia. Né? Então, eu estudei muito Spinoza, principalmente essa obra aqui, Ética, essa obra aqui belíssima, de capa dura, que remonta, inclusive, à capa original da época em que foi lançada. Né? Principalmente aqui essa edição da Autêntica, que é bilíngue, onde você tem numa página o original em latim e a tradução para português. Né? Então, nessa obra aqui, o Spinoza ele vai dar um conceito logo nas primeiras páginas sobre o que é Deus. E esse conceito que ele lança é extremamente problemático para aquilo que é entendido de Deus desde a cultura judaico-cristã. Né? O judeu e o cristão, eles têm uma visão de Deus muito particular, que Spinoza vai quebrar no meio e vai trazer uma nova concepção de Deus totalmente inovadora para a época, tá? Já já a gente vai ver que concepção é essa. Mas, obviamente, graças a essa nova conceituação de Deus, é que Spinoza reuniu ali mais um motivo para ele causar a ira, né, dos rabinos e ser, inclusive, expulso da religião judaica. Né? Pelas cartas de Spinoza, era muito comum Spinoza, inclusive, debater com lideranças religiosas. Então, ele era uma pessoa de um assinte assim voltado para a polêmica que chama a atenção dentro da sua biografia. Então, veja o grau desse filósofo. Ele já foi polêmico, né, desde o momento que ele foi escrevendo as suas obras, os seus livros. Tá? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Segundo ponto, que é muito curioso da vida de Spinoza. Spinoza,
ele era uma pessoa extremamente autêntica, no sentido de que ele não abaixava a cabeça para a pressão social. Tá? E não é somente esse dado dele ter sido expulso de uma religião que traz a confirmação desse detalhe biográfico, mas também o fato dele ter negado, inclusive, carreiras promissoras dentro da academia, no qual ele poderia ganhar, né, um dinheiro maior, e ele recusa, né, em nome da sua dita dignidade, ele recusa certas funções profissionais que poderiam agraciá-lo com uma riqueza material maior. Então, Spinoza foi uma pessoa que teve muita dificuldade financeira, tá? E ele colocava isso como um ponto digno da autenticidade da sua filosofia. Ele mesmo chegou a afirmar isso em cartas. Mas aqui tem um detalhe interessante. Ele conseguiu desenvolver, para poder ter ali o seu ganha-pão e ter um mínimo de dinheiro para poder sobreviver, né, e viver minimamente, de maneira minimamente digna, ele conseguiu desenvolver uma técnica muito interessante de feitura e cortes de lentes. Então ele conseguiu desenvolver uma técnica de feitura de lentes, fabricação de lentes e polimento de lentes. Isso pode parecer uma bobeira, né? Uma bobeira da vida de Spinoza, mas que tem a ver com a sua filosofia. Porque, veja, naquela época as lentes, elas eram feitas de um material muito frágil. Então, para a pessoa cortar as lentes e polir as lentes, ela precisava de muito cuidado, muita determinação, tá? Para tirar ali toda a possível imperfeição da lente através do polimento, né? E principalmente uma ordem no proceder, uma minúcia no proceder. E essa minúcia e essa ordem ele levou para sua obra filosófica. Tanto é que veja que coisa curiosa. Esse livro aqui, que é a sua principal obra, A Ética sob a Demonstração Geométrica, ela é escrita dentro de uma minúcia impressionante. Vou abrir aqui para ver se vocês conseguem ver. Ó. Por exemplo, ó, logo na primeira página, você tem ali ó, definições, no qual ele vai definindo coisas que ele considera como princípios que vão ser válidos por todas as obras, por toda a sua obra. Você tem aqui na outra página os axiomas e as proposições. Então veja que coisa curiosa. Ele está escrevendo um livro sobre ética, só que ele escreve o livro todo dentro de um formato minucioso que obedece às regras da geometria e da matemática. Então, a mesma minúcia que ele tinha no polimento de lentes, ele vai ter na escrita da sua obra. E veja que coisa curiosa. Se o livro que ele vai escrever é sobre ética, mas ele vai demonstrar tudo o que ele vai falar sobre ética a partir de princípios da geometria e da matemática, então nós já temos de cara aqui uma influência filosófica em sua obra. Obviamente, Spinoza recebeu muita influência da filosofia cartesiana. Lembremos de René Descartes. Né? Qual é a proposta do René Descartes? É conseguir construir uma filosofia que tenha uma exatidão parecida com a exatidão da matemática e da geometria. Então, a filosofia cartesiana, ela conseguiu virar uma espécie de, como é que eu vou dizer, de moda dentro da academia, que o Spinoza vai seguir à risca. Então, não é exagero dizer que o Spinoza é um filósofo também racionalista. Racionalista. Ou seja, ele vai produzir uma filosofia também sob os moldes da exatidão da matemática e da geometria. Daí essa minúcia filosófica na sua principal obra, A Ética sob a Demonstração Geométrica. Tá? Então veja o seguinte, a gente pode falar tudo de Spinoza, mas um elogio a gente vai ter de fazer. A obra dele é extremamente cuidadosa. Ele procura costurar cada preposição, né, cada axioma, cada princípio, de maneira tão minuciosa que, à primeira vista, lendo a sua obra, parece que ele não deixa nenhum espaço para o erro. Realmente é uma obra impressionante. É uma construção de dedução lógica bastante impressionante. Muito impressionante mesmo. Mas que, no entanto, para um olhar mais detalhado da obra,
a gente percebe certos efeitos em sua filosofia que são efeitos extremamente perigosos. Tanto é que não é exagero dizer o seguinte, ó, se o que modela a sociedade atual, né, a sociedade atual, são as filosofias pós-modernas, principalmente as filosofias de Nietzsche, Foucault, Sartre e Gilles Deleuze, Spinoza pode ser considerado um pai desses pensadores. Então, Spinoza tem, de certo modo, influência nas relações sociais que nós encontramos hoje. Sem medo de errar, isso é perceptível. E vocês vão perceber isso nessas duas aulas, na aula de hoje e na próxima aula. Mas isso não joga fora a genialidade de Spinoza. Veja, ele escreveu um livro sobre ética. Ou seja, ele pretende no livro explicar como deve ser a conduta humana em relação aos outros homens e ao mundo. E ele pretende explicar isso a partir de uma organização geométrico-matemática. Isso é de uma genialidade incrível. Ou seja, a obra é extremamente analítica e dedutiva. E ele está falando de um assunto que parece não se encaixar nesse racionalismo matemático-geométrico. E mesmo assim ele consegue encaixar. Então isso é impressionante. Então esses dados biográficos de Spinoza, eles já nos mostram mais ou menos qual vai ser o tom da sua filosofia, que eu vou tentar expressar aqui da maneira mais clara possível. Ok? Então como é que nós vamos dividir essas duas aulas? Na aula de hoje eu vou fazer uma espécie de apresentação geral da filosofia de Spinoza e mostrar o que ele quer com a sua filosofia. E aí, na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, nós vamos falar especificamente do homem, do ser humano, que é o grande objetivo da sua obra ética. Percebe? Então, hoje eu vou indicar um caminho e na semana que vem nós vamos concluir esse caminho. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter de ter como visão e abertura da inteligência para as nossas aulas. Nós vamos ter de tentar jogar fora a nossa percepção cristã de mundo, para que a aula funcione da maneira mais adequada possível. Porque enquanto procuramos analisar a filosofia de Spinoza pelo olhar cristão, a filosofia de Spinoza parece não revelar toda a sua profundidade. Então nós vamos ter de aqui suspender o nosso juízo cristão para tentar compreender a fundo a sua filosofia. Eu creio que dessa forma, com essa postura, eu creio que as aulas funcionem melhor. Tá? Obviamente, o que eu estou pedindo não é que você largue o seu cristianismo, é óbvio que não, mas que suspenda, pelo menos durante as aulas, esse juízo cristão, para que os conceitos que Spinoza vai nos apresentar fiquem mais claros. Isso é muito importante. Tá? Quando a gente abre essa obra de Spinoza, a obra ética, a primeira coisa que ele define é Deus. Por que ele abre o livro falando de Deus? Porque ele quer primeiro falar daquilo que é mais abrangente, mais universal, para que geometricamente, matematicamente, racionalisticamente, ele chegue no homem, que é o seu grande objetivo com o livro Ética. Mas para nós compreendermos a sua visão de Deus, nós temos que rapidamente relembrar, apenas para efeito de comparação e introdução, qual seria a concepção do Deus dos judeus e dos cristãos. O Deus abraâmico. Né? Qual a visão que nós temos de Deus dentro da visão judaico-cristã? O Deus judaico-cristão, o Deus abraâmico, ele é um Deus criador. Criador. Ou seja, Deus é um ser
que é a suma vontade e a suma inteligência, e desde a eternidade, ele criou o mundo. Ele criou a realidade. E justamente pelo fato de Deus ter criado a realidade, Deus transcende infinitamente a realidade. Veja, se Deus é o Criador e o mundo é o conjunto de criaturas, então necessariamente o Criador transcende, está para além dos limites das criaturas. Essa é a visão que nós temos dentro do parâmetro judaico-cristão. O Deus abraâmico é um Deus criador. É um Deus criativo. É um Deus que coloca o mundo na existência, tira o mundo do nada e coloca o mundo na existência. E por isso esse Deus transcende infinitamente aquilo que ele criou. É óbvio que essa visão judaico-cristã acaba trazendo certas consequências em relação à realidade. Por exemplo, a realidade criada por Deus, no parâmetro judaico-cristão, é uma realidade que funciona segundo uma ordem ditada por esse Deus. E essa ordem, de certo modo, é uma ordem imutável. É uma espécie de estrutura metafísica que traz os parâmetros de funcionamento do mundo. Assim age o Deus judaico-cristão. Por exemplo, eu, enquanto indivíduo humano, enquanto criatura, que vive nesse mundo criado por Deus, eu posso ter, mediante uma revelação desse Deus pessoal, eu posso ter acesso a certos parâmetros morais que vão indicar qual conduta eu devo seguir. Então, as ideias de bem e mal, certo e errado, moral e imoral, são ideias que já estão pré-colocadas por revelação por esse Deus criador, que transcende a realidade. Então, o Deus, no parâmetro tradicional judaico-cristão, ele cria a realidade e essa realidade tem uma ordem pensada por Deus. Então, agir moralmente para o homem é agir de acordo com essa ordem revelada pelo próprio Deus. Essa é a visão, mais ou menos ética, que nós temos dentro dos parâmetros judaico-cristãos. Só que veja, a visão de Deus de Spinoza é totalmente diferente da visão judaico-cristã. Apesar de que, quando ele vai explicar Deus, ele use os mesmos termos da filosofia judaico-cristã. Em Spinoza, Deus também é eterno, Deus também é infinito, e por aí vai. É onisciente, é onipresente, etc. Só que tem uma diferença crucial entre o Deus judaico-cristão e o Deus de Spinoza. E é essa diferença que eu quero que vocês entendam. Pois sem essa diferença, nós não conseguimos nem mesmo dar o primeiro passo no entendimento da ética espinosista. Tá? E o que é Deus para Spinoza? O Deus de Spinoza não é um Deus transcendente. O Deus de Spinoza não é um Deus transcendente, ou seja, o Deus de Spinoza não transcende infinitamente os limites da realidade. Por quê? Porque o Deus de Spinoza não é um Deus criador. Não é um Deus criativo. Em Spinoza não funciona assim, olha. Deus está lá na eternidade, aí Deus daqui a pouco tira a realidade do nada e traz para a existência. Não é assim. O Deus de Spinoza é um Deus imanente. Imanente. O que isso significa?
Deus, em Spinoza, praticamente se identifica com a realidade. O que eu quero dizer com isso? A realidade para Spinoza não foi criada por Deus. A realidade para Spinoza é o próprio desenrolar de Deus. A realidade para Spinoza é o próprio Deus. Então a realidade não foi criada. A realidade ela é eterna. Eterna em que sentido? A realidade é um desenrolar necessário de Deus. Ou seja, a realidade, de algum modo, ela vem se transformando desde sempre e para sempre. Porque ela praticamente se identifica com Deus. Então Deus não criou a realidade. A realidade nada mais é do que um desenrolar necessário de Deus. Então, em Spinoza, o que é Deus? Deus é a realidade inteira que não tem nenhum limite. Não há limite na realidade, pois a própria realidade se identifica com Deus, pelo menos nesse primeiro momento. Veja que é diferente da visão judaico-cristã. Porque se eu entendo um Deus que criou a realidade, então essa realidade já é limitada pelo próprio Deus. Fazendo aqui, forçando um pouco a barra, é mais ou menos assim, ó. Na cosmovisão judaico-cristã, se eu pudesse olhar para fora do mundo, para fora da realidade, estaria Deus. Em Spinoza, é como se não existisse um fora da realidade. Porque a única coisa que existe de fato é Deus, é a realidade, sem limites. Sem limites. Então, de certa forma, Deus é a realidade. Portanto, a realidade existe desde sempre e para sempre. Ela não foi criada. Então, não existe um Deus que transcende infinitamente a realidade, porque ele é a própria realidade. Ele é a própria realidade. Veja, isso que eu estou tentando explicar é vital para entender a ética de Spinoza, a filosofia de Spinoza. Senão a gente não consegue compreender. Toda a filosofia de Spinoza é construída em cima dessa visão de Deus que Spinoza tem. Já está dando para entender o porquê, né? Que ele era tão odiado pelos rabinos. Olha a visão que ele está trazendo de Deus. Isso é quase uma afronta, né? A visão de Deus abraâmico, né? Vindo lá do judaísmo e do cristianismo. Então, de certa forma, pelo menos no início da nossa aula aqui, é como se Deus se identificasse com a realidade. Percebem? Isso é muito importante, tá? Só que para a gente entender a profundidade dessa ideia, a gente tem que introduzir aqui alguns conceitos. Conceitos de Spinoza, que por uma coisa muito curiosa, o nome desses conceitos são nomes repetidos da tradição filosófica, mas que têm um significado totalmente diferente. O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês, para a gente entender a profundidade dessa visão de Deus de Spinoza, é o conceito de substância. Substância. Se eu não entender esse conceito em Spinoza, eu não consigo entender sua filosofia. Mas antes, vamos lembrar o que é substância para a tradição filosófica, né? Para Aristóteles e para Santo Tomás. Substância, não sei se vocês se recordam, para Aristóteles e Santo Tomás, substância é aquilo que existe em si mesmo. Tudo aquilo que existe em si mesmo, Aristóteles e Santo Tomás
a tradição filosófica vai chamar de substância. Então, nesse sentido, ó, eu sou uma substância, o cachorro é uma substância, a árvore é uma substância. Por quê? Porque são entes que existem em si mesmos. E o Aristóteles, não sei se vocês lembram disso, ele contrapôs a noção de substância à noção de acidente. O que é o acidente? O acidente é um ente que não existe em si mesmo, mas existe em outra coisa. Então, por exemplo, o rabo do cachorro é um acidente, enquanto que o cachorro é uma substância. A cor da minha pele é um acidente, o meu tamanho é um acidente, mas eu sou uma substância. E quando a gente pergunta para Santo Tomás de Aquino o que é Deus, Santo Tomás de Aquino vai dizer: Deus também é uma substância. Só que é uma substância especial. Porque Deus, além de existir em si mesmo, Deus também existe por si mesmo. Então, o que é Deus para a tradição filosófica? Deus é uma substância que, além de existir nela mesma, existe por ela mesma. O que isso significa na linguagem aristotélico-tomista? Significa dizer que Deus não é efeito de nenhuma causa anterior. Deus existe como um ser eterno, desde sempre e para sempre, sem se transformar, sem se movimentar. Então, esse Deus transcendente da visão tradicional da filosofia é uma substância especial, existe em si mesmo e por si mesmo. Agora, vamos ao Spinoza. Vamos ao Spinoza. Então, veja bem, ó. Conclusão da filosofia tradicional. Existem múltiplas substâncias. As substâncias criadas, porque existem em si mesmas, mas não por si mesmas, e a substância criadora, Deus, que além de existir em si mesma, por isso a substância, também existe por si mesma. Agora vamos ao Spinoza. Tem que prestar bastante atenção aqui agora. Parece enrolado esses conceitos, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Em Spinoza, a definição de substância é um pouco diferente. O que é substância para Spinoza? Substância para Spinoza é o ente que existe em si mesmo e por si mesmo. Então ele colocou a nota por si mesmo na definição de substância. Ué, mas em Aristóteles, Deus também não é, desculpe, Santo Tomás, Deus também não é uma substância por si mesma? É. Mas a definição de substância clássica é apenas em si mesmo. É o ser que existe em si mesmo. Deus também é uma substância porque existe em si mesmo. Mas, além disso, existe por si mesmo. O que o Spinoza fez? Ele vai dizer que substância se define pela existência por si mesma. Então, qual é a conclusão que nós chegamos em Spinoza? Em Spinoza, não existem múltiplas substâncias. Em Spinoza, só existe uma substância. Que uma substância é essa? Deus. Só Deus é substância. Qualquer outra coisa existente não pode ser chamado de substância, porque qualquer outra coisa existente é efeito de uma causa anterior. Então veja bem, olha só. O que é Deus em Spinoza? É uma substância única, eterna e infinita. Em suma, Deus é a realidade inteira. E as coisas que estão dentro da realidade não são substâncias. Então temos aqui uma diferença que parece boba, mas é crucial para entendermos Spinoza. Se para a filosofia tradicional
as substâncias são múltiplas. Em Spinoza só existe uma substância, Deus. Só existe uma substância, que é o conjunto de todas as coisas. Ok? Isso é importante, tá? Parece que a gente não avançou, mas vocês vão perceber onde eu vou chegar. Então, por enquanto, a única coisa que está clara em Spinoza é que existe uma substância. Mas o que são as coisas que estão na realidade? Veja, as coisas que estão na realidade não foram criadas por Deus. Não houve criação. Deus é o conjunto de todas as coisas. A pergunta agora é, se Deus é a única substância existente, que é o conjunto de todas as coisas, o que são as coisas que estão na realidade? As coisas que estão na realidade, elas são ou atributos ou modos. Ou atributos ou modos. Então vamos aqui organizar o pensamento de Spinoza. Só existem três coisas: substância, atributo e modo. Sendo que substância é uma coisa só, Deus. E atributo e modo são as coisas que existem em Deus. Quase como se fossem os acidentes de Aristóteles e Santo Tomás. Percebem? Então veja, esse Deus ele é eterno, porque ele existe desde sempre e para sempre. Ele é infinito, porque esse Deus não tem limites, não tem fim, não tem finitude. E isso significa dizer que a realidade vai existir para sempre e ela não tem limites. Não existe lado de fora da realidade. Não existe nada que transcende a realidade. Não existe transcendência divina em Spinoza. Tudo é imanência. Tudo é realidade, porque tudo é Deus. Por exemplo, eu, Roberto Varela, o que eu sou dentro da filosofia de Spinoza? Eu sou um modo de Deus. Eu sou um modo de Deus. Olha que coisa curiosa. Então, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é divino. Tudo é divino. Então, antes da gente prosseguir, vamos definir aqui de maneira mais clara, antes da pergunta do Rodrigo, o que são atributos e modos, para a gente deixar isso de maneira mais ou menos clara, apesar desse não ser o intuito das aulas. Mas vamos lá. Substância é uma só, é Deus, que é a realidade inteira. Tá? O que é atributo? Atributos são as características infinitas de Deus. Deus tem infinitos atributos. Só que veja que coisa interessante. Segundo Spinoza, dos infinitos atributos de Deus, nós só conseguimos conhecer dois atributos, que seriam o pensamento e a extensão física. Pensamento e extensão física. Então é assim, ó, antes da pergunta do Rodrigo. Deus é a realidade inteira e Deus se desdobra na realidade a partir de infinitos atributos. Só que desses infinitos atributos, nós, seres humanos, só conhecemos dois: pensamento e extensão. Então, para nós, seres humanos, tudo é matéria e pensamento. São os atributos de Deus. E desses atributos se desenrolam modos. Modos. O que são os modos? Os modos são a combinação entre pensamento e extensão. Que é a noção que nós temos das coisas. Por exemplo, eu, Roberto Varela, olha que interessante. Eu sou um modo de Deus. Desenrolado dos atributos. Extensão, que é corpo, e pensamento, que é minha mente.
Então, as coisas são modos de Deus, que são desenrolar uma espécie de efeito dos atributos de Deus, que, por sua vez, são uma espécie de efeito do próprio Deus. É mais ou menos essa lógica. Antes ainda da pergunta do Rodrigo. Desculpa, Rodrigo, já vou te dar a palavra. Veja que essa visão de Spinoza relembra um pouco, parece muito longe, mas não é, relembra um pouco a visão mecanicista de Descartes. Lembra? O mundo é um misto de engrenagens. Lembra que eu até comparei o relógio. Só que lá em Descartes, Deus ainda criou esse relógio. Tem criação. Deus ainda ele é transcendente. Mas tem uma semelhança com Spinoza. A partir do momento que Deus deu a corda no relógio, a corda girou uma catraca, que girou outra, que girou outra, que girou outra, numa cadeia infinita de causa e efeito. O Spinoza está dizendo mais ou menos a mesma coisa, com a diferença de que não existe um Deus que criou o relógio. Em Spinoza, Deus é o próprio relógio. Deus não transcende o relógio, Deus é o próprio relógio. O desenrolar de Deus é o relógio. Percebem isso? Pode falar, Rodrigo. Professor, você é uma figura pessoal do divino. A Spinoza tinha alguma ideia de qual era o propósito divino, se existia algum propósito? Excelente pergunta. Uma coisa você já percebeu, Rodrigo, pela sua pergunta eu vi que você percebeu. Deus não é pessoa em Spinoza. Tá claro. Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Deus é a realidade se desenvolvendo. Para eu saber do propósito de Deus, a princípio, o que eu teria que fazer? Eu teria que sair da realidade e olhar a realidade de cima acontecendo. Para eu poder ver as infinitas catracas funcionando como um todo e percebendo assim, tá, agora eu entendi o propósito. Mas veja, Rodrigo, que a princípio não dá para fazer isso. Porque o que acontece na minha existência é efeito de infinitas causas. E as minhas ações vão desenrolar vários outros infinitos efeitos. Então, a princípio, eu não tenho uma visão do todo. E não tendo uma visão do todo, não dá para compreender a finalidade da existência. O propósito da existência. O propósito de Deus. Se é que Deus tem um propósito. Em Spinoza é meio bronco, meio crítico com a causa final, com a finalidade. Porque ele vai dizer que Deus é a simples existência. O simples devir. É o simples acontecer das coisas. Então, respondendo a sua pergunta de maneira direta, aparentemente não há um propósito. É óbvio que não. Porque Deus não é pessoa, e se tivesse uma intenção na existência do mundo, essa intenção reuniria infinitas causas e efeitos que eu, como mais um ponto dentro da existência, não conseguiria compreender. Então, olha o perigo dessa filosofia. Você já está percebendo aí um perigo. Isso pode desembocar numa falta de finalidade e propósito, que depois será assumido pelos filósofos pós-modernos influenciados por Spinoza, como Nietzsche, por exemplo. Muito bem observado. É isso aí mesmo. Mas, voltemos ao nosso raciocínio. Então, veja bem. Existem três coisas apenas. Substância, atributo e modo. Nós somos modos de Deus. Nós somos modos de Deus. Outro conceito importante para a aula de hoje e para a próxima aula é o conceito de liberdade. Aqui a coisa vai ficar mais séria. Vai ficar mais séria. O que é liberdade para Spinoza?
Liberdade é a característica do existir que não sofre nenhum constrangimento. Característica do existir que não sofre nenhum constrangimento. O que é constrangimento? Constrangimento é uma determinação externa que afeta aquele ente. Spinoza está dizendo, ó, o ser livre, o ente que é livre, ele não sofre nenhum constrangimento. Então ele está trazendo aqui uma determinação de liberdade, uma definição de liberdade que parece corriqueira, mas é revolucionária na história da filosofia. A liberdade é a característica da ação que não sofre nenhum constrangimento. Nesse sentido, nós temos aqui que tirar uma conclusão muito séria na filosofia de Spinoza. Dentro desse conceito spinoziano de liberdade, qual seria, portanto, o único ser livre existente? Deus. Deus é livre. Por que Deus é livre? Porque como não existe fora de Deus, como não existe lado de fora de Deus, nada constrange Deus. Nada determina Deus. Rodrigo pede para repetir o conceito. Vou repetir. Liberdade é a característica da ação que não é determinada por nenhum constrangimento. Então só pode ser livre o ser que é causa de si mesmo. E qual é o único ser que é causa de si mesmo, segundo Spinoza? A substância, Deus. Deus é livre. Por que Deus é livre? Porque não existe nada fora da realidade. Não existe nada que transcende a realidade. Não existe nada que transcende Deus. Se não há nada que transcende Deus, nada constrange Deus. Nada determina Deus. Nada influencia Deus. Então Deus é o simples existir livre. Deus é livre. Qual é a outra conclusão que nós chegamos? A outra conclusão que nós chegamos é a seguinte. Peraí, então, eu que sou modo de Deus, eu não posso ser livre. Então, de certa forma, pelo menos nesse início de aula, pelo menos nesse início das aulas do Spinoza, o ser humano não é livre. Por quê? Porque sendo um ser humano um modo de Deus, um modo determinado por um atributo de Deus, então o ser humano, ele está sempre sendo constrangido com aquilo que o transcende. Veja, existem várias coisas que me transcendem. Tudo que está fora de mim me transcende. Portanto, tudo que está fora de mim me influencia de algum modo. Logo, na acepção do termo, eu não posso ser livre. Então, o homem não é livre, segundo Spinoza. Pelo menos nesse início de explicação. Por quê? Porque as ações humanas, de certo modo, elas estão sempre sendo constrangidas por algo externo ao homem. Por algo que transcende o homem. Então não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Olha que conclusão perigosa que chegou Spinoza. Não existe livre-arbítrio. Então, assim, diante desses conceitos, a gente vai ter de concluir mais alguma coisa, que é o seguinte. Agora a gente está chegando no coração da filosofia de Spinoza. Olha só que coisa curiosa. Deus é o único ser livre, porque nada constrange Deus. E Deus, ao mesmo tempo, é uma substância única.
E Deus, ao mesmo tempo, é o próprio proceder da realidade. Então, a conclusão que a gente vai ter que chegar é o seguinte: tudo que acontece de forma necessária. Tudo que acontece de forma necessária. O que eu quero dizer com isso? Em Spinoza, na filosofia de Spinoza, não existe contingência. Tudo acontece do jeito que acontece. Ou seja, não existe a possibilidade de algo que era para acontecer, mas não aconteceu. Ou de algo que acontece e desacontece. Não tem jeito. Tudo ocorre de forma necessária. Tudo é um mero desenrolar da existência divina. Tudo que está acontecendo agora e não poderia não ter acontecido. Veja, não é para confundir isso com predestinação ou predeterminação. O que o Spinoza está dizendo é o seguinte: como Deus é o conjunto de todas as coisas, e todas as coisas são atributos ou modos de Deus, então tudo que ocorre no mundo é efeito de um conjunto infinito de engrenagens que estão rodando nesse exato momento. Então tudo acontece de forma necessária, não podendo acontecer de outro modo. Pode falar, Rodrigo. E diante dessa ideia, como é que se julga as ações dos seres humanos? Baseado no resultado, que não pode, porque é tudo né, de acordo com o que deve ser do mundo, das engrenagens. Perfeito. Essa pergunta sua, Rodrigo, é excelente. Por que é excelente? Você já está tocando num desafio que Spinoza vai ter que resolver. Que é o seguinte: como falar de ética, ou seja, como falar de um juízo voltado às ações humanas, se de certa forma, pelo menos até agora, o homem não é livre e tudo ocorre de forma necessária? Esse é o desafio. É isso que Spinoza vai tentar responder nesse livro. Ou seja, o coração da filosofia de Spinoza é o seguinte: será que é possível o ser humano agir com o mínimo de liberdade dentro de uma realidade onde os acontecimentos são necessários? Será que existe a possibilidade de uma ação humana livre dentro de uma realidade onde tudo que ocorre é necessário? Esse é o centro da filosofia de Spinoza. Esse é o centro da filosofia de Spinoza. Percebe? O Alfredo pergunta: então os conceitos de ato e potência não existem em Spinoza? Excelente pergunta. Veja, ato e potência só podem existir no olhar limitado do ser humano que está dentro da realidade. Mas desde o ponto de vista de Deus, que é a própria realidade acontecendo, tudo acontece de forma necessária. Então, ato e potência, eles meio que se igualam, se identificam. A própria possibilidade do acontecimento é o acontecimento. É o acontecimento. Então, respondendo a sua pergunta de maneira clara, Alfredo, não existem. Tudo ocorre no presente e não tem como ocorrer de outro modo. Isso gera bastante confusão, né, professor? É como se fosse eu não vou dizer um eterno retorno, mas é como se fosse uma eternidade
que se repete todo instante, né? Mais ou menos algo nesse sentido, né? Sim, mas veja que essa noção de... Eu entendi o que você quis dizer, mas essa noção de repetição não entra em Spinoza, por quê? Porque Deus, apesar de não ser criativo, Deus é produtor. Só que veja, as leis que regem as produções divinas, elas não podem ser conhecidas totalmente pelo homem. Porque para o homem conhecer as leis que regem essa produção, ele teria que sair da realidade e olhar de fora. Então, como Deus é um produtor, não é que ocorre uma repetição, o eterno retorno nietzschiano. Tem semelhança, mas não é que ocorre isso. É como se a realidade fosse um plano ilimitado que só vai para frente. Só vai se desenrolando, sem parar. Aliás, quem vai sofisticar essa ideia, aperfeiçoá-la, será Hegel. Vai dizer, ó, Deus vai se desenrolando na realidade. É como se fosse uma linha reta que vai indo. É como se fosse um círculo e existe ali um ponto arquimédico ao centro que vai produzindo e ampliando esse círculo. Para o homem, então, nunca seria possível alcançar o modo com que Deus enxerga as coisas. Sim, existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade limitada. Eu não quero entrar nessa possibilidade ainda. Porque justamente aí, Alfredo, que será a solução que Spinoza vai trazer para a pergunta feita pelo Rodrigo. Porque, assim, qual é o propósito ético do ser humano se tudo ocorre de forma necessária? Eu vou adiantar a resposta para vocês agora, mas não vou explicá-la. Vou explicar na semana que vem. Mas a proposta é a seguinte: o homem age eticamente quando ele busca conhecer as causas dos acontecimentos em seu alcance e passa a contribuir com Deus nessa ação produtora. É como se o homem pudesse amar a Deus pelo conhecimento. Mas vamos com calma. O que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte: aparentemente o homem não tem liberdade, porque tudo que ocorre de forma necessária, e o homem, por isso, ele sempre é determinado por algo externo a ele. Então, o único ser livre é Deus. Mas veja, se o único ser livre é Deus, e tudo é Deus, então tudo ocorre de forma divina e necessária. Então, tudo que ocorre é divino. Daí, pergunto a vocês, nesse panorama da filosofia de Spinoza, tem como existir verdades metafísicas e morais que possam ser reveladas por Deus e direcionar a conduta humana? Não. Não. Porque não existe um Deus pessoal transcendente que entre em contato com o homem, revelando para o homem o que é verdadeiro e o que é falso, o que é certo e o que é errado. O que é moral e o que é imoral. Aparentemente não tem isso. Porque a única coisa que existe é o próprio desenrolar da realidade. Exatamente. Porque bem e mal não existe, Rafael. Não existem um bem e um mal metafísicos, que são imutáveis. Não existe isso. Porque tudo que ocorre é divino e necessário, mesmo que eu não compreenda, aparentemente. Aliás, a notícia que o Spinoza traz é a seguinte: se eu sofro com o dito mal que existe no mundo, significa dizer que eu não estou exercendo o conhecimento adequado da realidade. Porque se eu tivesse exercendo o conhecimento adequado da realidade, eu perceberia que esse acontecimento que eu chamo de mal, ele teria que ter acontecido querendo eu ou não. Olha que coisa curiosa.
O Alfredo pergunta, coloca, para os gregos, possivelmente Spinoza seria um sofista. Certamente. Certamente. Spinoza já é mais um filho. Vai. Ele é um neto da tradição sofística e um filho da tradição nominalista. É isso que é o Spinoza. Mas olha como, não sei se vocês estão percebendo, olha como esse movimento de renascimento do pensamento sofista, olha como esse renascimento do pensamento sofista na modernidade, ele está ficando cada vez mais sofisticado, mais desenvolvido, mais intrubicado por conceitos cada vez mais complexos. Olha como é difícil você detectar filosofia sofista na modernidade devido à complexidade dos conceitos. Porque agora o homem está percebendo coisas do mundo que os sofistas, lá na antiguidade, nem sonhariam em compreender. Devido ao alcance dos sentidos humanos agora, com o auxílio do desenvolvimento dos instrumentos científicos. O professor Sérgio, grande amigo, ele colocou um vídeo agora essa semana interessante. Ele diz o seguinte, ó, a cosmovisão moderna é análoga a uma pessoa que desaprendeu a ver uma estátua de Sócrates. O que é a visão filosófica científica moderna? É aquela pessoa que foi se aproximando da estátua de mármore de Sócrates para ver cada vez mais detalhes, foi se aproximando, daqui a pouco estava vendo só o nariz de Sócrates. Daqui a pouco se aproximou mais, viu só o mármore. Daqui a pouco se aproximou mais, começou a ver a matéria-prima do mármore. E perdeu a forma Sócrates de vista. Essa parece, né, a tonalidade da filosofia e ciência modernas. Percebe? Então, é uma sofisticação, com perdão da palavra, da filosofia dos sofistas. Por isso que é difícil um cidadão comum hoje, no mundo pós-moderno, identificar que as ideias que estão na sua cabeça são repetições dessas filosofias. Então, essas filosofias influenciam o meio social e a gente nem percebe. Então, vamos aqui, voltar à lógica da filosofia de Spinoza para a gente caminhar para o fim. Então, veja lá que coisa curiosa. Tudo que ocorre é necessário, o homem não é livre, a princípio, porque sempre há uma determinação externa que constrange a sua ação. Então a pergunta que fica é a pergunta do Rodrigo. O que resta ao homem? O que resta ao homem? Porque do jeito que a coisa está sendo explicada, o homem é mais uma catraca nesse relógio infinito que não tem autonomia nenhuma. Visto que o homem é apenas um modo de Deus. Então, como se dá a saída ética de Spinoza? Vou dar aqui uma pista para a gente continuar segunda-feira que vem. A saída ética de Spinoza é a seguinte. O homem, ele tem de compreender que dentro desse sistema enunciado por Spinoza, o homem tem de compreender que as suas ações, elas funcionam dentro de uma lógica racionalista que ocorre do seguinte modo. O homem está sempre se encontrando com alguma coisa externa a ele. Então, o homem é um modo de Deus que se encontra com outros modos de Deus. Esses encontros afetam o homem. Esses afetos
se transformam dentro do homem em paixões, e essas paixões movimentam o pensamento humano. E o pensamento humano movimenta a ação do homem. Então existe aí uma engrenagem que ocorre até chegar à ação humana. Então vou repetir, ó. O homem está sempre se encontrando com outros modos de Deus. Esse homem é afetado pelos modos de Deus. Esses afetos são transmutados no interior do homem em paixões. E essas paixões, de algum modo, movem a ação do homem. Então, de certa forma, o homem está sempre determinado por paixões, que por sua vez são determinados por afetos, que por sua vez são determinados por encontros. Essa é a lógica da ação humana. Aí te volta a questão do Rodrigo. Tentando aqui mudar um pouco a questão do Rodrigo e colocando a questão do Rodrigo num degrau superior. Presta atenção. Será que é possível alguma ação humana que não seja inteiramente determinada por alguma paixão? Ou seja, será que o homem, dentro da realidade, se relacionando com outros modos de Deus, será que o homem consegue agir com o mínimo de liberdade, sendo afetado o menos possível pelos encontros? Será isso possível? Aí Spinoza responde: sim, é possível. E dentro dessa possibilidade, Spinoza, então, produz, cria, constrói a sua teoria do conhecimento. Ou seja, o homem, ele vai ter de galgar em 3 degraus de conhecimento, do conhecimento mais baixo, no qual ele tem a total ausência de liberdade, ele é totalmente determinado pelos afetos, pelos encontros, pelas paixões. Ele vai ter de galgar degraus até chegar no 3º e último nível, no qual ele consegue exercer um pouco de liberdade. No conhecimento mais alto possível, o qual ele contribui com a atividade produtora de Deus, auxiliando Deus nessa produção de realidade. Esse 3º nível de conhecimento, o homem consegue atingir o seu grau de liberdade adequadíssimo. Não é uma liberdade total, porque o homem não é Deus, mas é uma liberdade parcial, no qual o homem pode encontrar sua felicidade. Esses 3 níveis de conhecimento são eles: o conhecimento empírico, o conhecimento racional e o conhecimento intuitivo. Então, o grande objetivo do homem, respondendo à pergunta do Rodrigo, é sair do conhecimento empírico e chegar ao conhecimento intuitivo. Traduzindo, é sair da passividade e chegar na produtividade. É sair da ausência de liberdade e chegar na liberdade. É sair do conhecimento inadequado e chegar ao conhecimento adequado. E nós vamos tentar detalhar isso na próxima aula. Okay? Caberia mais 1 hora de aula para a gente detalhar esses 3 níveis de conhecimento. Então, o que fica para a aula de hoje? Por favor, memorizem isso para a próxima aula, tá? Porque na próxima aula a gente vai falar de um conceito central na filosofia de Spinoza, que é o conceito de conatos, que o Alfredo até brincou lá no nosso grupo, tá? A gente vai ver o que é isso. O que a gente tem que deixar gravado na mente da aula de hoje para a próxima aula, tá? O homem, a princípio, não tem liberdade, ele é determinado pelos encontros
com os outros modos de Deus, e, de certo modo, o homem tem de realizar um esforço para fugir dessa condição extremamente passiva e aumentar a sua vida de algum modo, chegando no terceiro nível de conhecimento, o dito conhecimento intuitivo. Ok, meus caros? Deu para compreender isso? Vamos ver se a gente mantém, tá, essa estrutura para a aula que vem, para a gente chegar aí sim na ética de Spinoza. Ver como é que o homem ele deve agir no meio desses 3 níveis de conhecimento a partir desses princípios que Spinoza trouxe para nós. Ok? Se tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Dúvida ou comentário, para que a gente possa caminhar para o fim. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Tá claro, então? Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Segunda-feira a gente volta e aí a gente fala, tá? Dos 3 níveis de conhecimento, do conatos, né? Da potência de vida, como é que o homem aumenta a sua potência de vida dentro desse quadro que parece ser pessimista, né? O quadro que Spinoza montou. Mas a gente vai ver que no final ele vai tentar traduzir esse pessimismo a um otimismo de vida, que inclusive é perigoso, mas faz muitos jovens se apaixonarem dentro da academia. Eu fui um que fui raptado pelo pensamento de Spinoza. Na próxima aula a gente fala o porquê. Ok, meus amigos? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, Tchau, tchau. professor. Até a próxima. Tchau a todos. Valeu.